Saudações a todos os presentes. Eu sou a Maria Eduarda de Faria Azevedo, discente do curso Letras, Português e Inglês, no campus de Jacarezinho. Sou bolsista PIBIC, minha orientadora é a professora doutora Patrícia Cristina de Oliveira Duarte e apresentarei o trabalho Uma proposta de categorização dos contos de Hans Christian Andersen. Vinculado ao grupo de pesquisa Leitura e Ensino, mais especificamente ao projeto de pesquisa Gêneros discursivos textuais, gramática, variação e ensino, este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O uso da teoria bakhtiniana e dos gêneros discursivos teve por objetivo desenvolver uma breve categorização do gênero conto de fadas, especificamente das obras de Hans Christian Andersen. A categorização, por conseguinte, é fundamentada na proposta de Bakhtin sobre as dimensões constituintes do gênero do discurso, sendo elas dimensão social, contexto de produção, e a dimensão verbal, conteúdo temático, construção composicional e estilo. Nesse enfoque, o resultado da pesquisa consiste na categorização dos contos de fadas de Andersen, evidenciando que o autor propiciou uma renovação no gênero conto de fadas. À luz da linguística aplicada, este trabalho fundamenta-se na concepção interacionista da linguagem, visando o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa e interpretativa sobre os contos de fadas andersianos. A análise, por conseguinte, pautou-se no método sociológico bakhtiniano para estudo dos textos enunciados, visando promover uma categorização que contemplasse todas as dimensões constituintes do gênero, associadas às condições de produção. Para análise da obra de Andersen, que conta com mais de 156 contos de fadas, foram selecionados os 5 contos mais conhecidos, e por serem os mais lidos, constituem um verdadeiro tesouro enraizado em nossas vidas. Além de justificativos de cunho pessoal, tais contos conseguem transmitir a essência da escrita de Andersen. Esses 5 contos selecionados, então, foram A Pequena Vendedora de Fósforos, A Princesa e a Ervilha, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Imperador e O Patinho Feio. A primeira história, que é A Pequena Vendedora de Fósforos, retrata a história de uma pequena menina que vaga pelas ruas na véspera do Ano Novo, inspirada em alguns relatos da infância da própria mãe de Andersen, que era obrigada pelo pai a pedir esmolas na rua e se escondia embaixo da ponte para evitar retornar ao lar sem o dinheiro exigido. A protagonista é, segundo o próprio autor, a figura da miséria, pés descalços na neve, nenhum gorro no cabelo, que luta para sobreviver em meio a uma realidade bastante atual. É com a figura da pequena menina congelada entre as duas casas que Andersen finaliza o conto, mostrando que ela teve um final feliz sem precisar de uma fada madrinha ou de um beijo de amor verdadeiro, mas conseguiu transcender sua realidade seguindo os ideais cristãos. Já em A Pequena Sereia, a protagonista desse conto obteve a realização pessoal de sair em busca do seu amor verdadeiro, superando a barreira entre os mundos diferentes. Porém, para isso precisou sentir, a cada passo em terra firme, como se estivesse andando sobre facas. A experiência de amar, mesmo que um amor sem correspondência, foi sua forma de buscar o seu eu verdadeiro. Apesar de sua busca, a pequena sereia procura confortar seu coração e o corpo nos braços da morte, sendo acolhida pelos seres do ar e recebendo uma pena de cumprir 300 anos de boas ações. Quando completos, ela alcançaria o reino celeste. A pena da sereiazinha também pode ser vista como um purgatório cristão. Por meio do título, pode-se inferir que a vendedora de fósforos e a sereiazinha irão morrer ao longo da história, visto que ao atribuir o adjetivo pequena, de forma implícita, pode-se compreender que as meninas nunca cresceriam. O conto da Princesa e Ervilha caracteriza-se como o conto mais próximo dos contos de fadas tradicionais. Afinal, é o único entre os analisados que é iniciado com a expressão "era uma vez". O tom de Andersen nesse conto é bem humorado, até mesmo um pouco irônico, principalmente no último parágrafo da história. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Dá a ideia de que o autor reproduziu as características de um conto tradicional com um enredo simples apenas para agradar seus críticos.
Por trás da história, há uma crítica à aristocracia da época, identificada no trecho em que Andersen fala que a princesa é realmente uma princesa, pois ela conseguiu sentir uma ervilha em cima de 20 colchões. O trecho evidencia que Andersen achava que a alta classe da sua época possuía hábitos que ele condenava. Já a história bem-humorada do imperador, que desfilou nu na frente de todo o reino, traz a moral de que a verdade deve prevalecer, mesmo que todos em volta prefiram não perceber isso. Andersen faz críticas mais uma vez à alta sociedade de sua época, com um imperador pomposo que adora exibir suas roupas. Tatar postula que o autor pregava que a vaidade era um dos maiores pecados que alguém poderia ter. Por isso, neste conto, o imperador passa por essa situação constrangedora devido à sua enorme vaidade. Além do excesso de vaidade, o imperador possui um grande ego, quando se depara com os teares vazios e finge ver tecidos maravilhosos apenas para não ser rebaixado intelectualmente perante os outros. A figura da pequena criança dizendo a verdade também deixa claro que, para Andersen, a honestidade é valorosa e deve ser cultivada entre os jovens. Em nosso último conto analisado, que é o Patinho Feio, aqui vemos que Andersen se fez personagem, tornando esse conto mais detalhado e muito bem construído. Ao contrário dos outros contos de fadas tradicionais, o Patinho Feio passa por não só um, mas vários obstáculos, como os caçadores e seus cães, os gansos selvagens, o descaso da população do terreiro vivido quando nasceu, a zombaria das crianças, para encontrar seu lugar ao sol. Aliando-se à teoria de que o Patinho Feio é a história de vida de Andersen, Tatar afirma que os gansos selvagens representam os poetas boêmios com quem Andersen conviveu durante seu tempo de escola em St. Lake, e os majestosos cisnes representam os grandes escritores da história, grupo do qual Andersen conquistou seu lugar. Comentadas brevemente as obras selecionadas, apresentamos uma síntese das características dos contos de Andersen, baseado no quadro de categorização de Bakhtin. Como podemos ver no quadro, a finalidade dos contos de Andersen é a de propalar valores e ensinamentos morais e éticos vinculados ao cristianismo, por meio de protagonistas que buscam sua verdadeira identidade. Dos temas abordados nas histórias, os que mais aparecem são os de maldade contra os fracos, representando a desigualdade social e a valorização da religião cristã. Quanto à construção composicional dos contos, é notória a inexistência de fadas, porém em seu lugar vemos anjos e seres celestiais, ligados ao cristianismo. Há também a presença de críticas direcionadas à sociedade do autor, direcionadas principalmente à desigualdade social, muito grande na época e atualmente. Após a análise dos contos, conclui-se que as obras de Andersen mostram-nos um mundo cruel, porém muito real, trazendo até mesmo um certo receio de deixar crianças terem acesso aos contos. Todavia, é por meio dos obstáculos da vida das personagens que o autor traz importantes reflexões sobre sentimentos positivos de compaixão e esperança nos pequenos leitores. Andersen ilustrou seu mundo por intermédio dos contos que encantam e emocionam a todos, renovando o gênero conto de fadas com seu modo peculiar de escrever, carregando de uma grande sensibilidade social, colocando as minorias como protagonistas. Como muito bem pontuou Duarte, Andersen não apenas compilou e reescreveu histórias da oralidade, a exemplo de seus antecessores. Ele deu um passo à frente, criando as próprias histórias, com base em sua vivência e conhecimento singular, de forma que preencheu os escritos com marcas linguísticas enunciativas próprias e estilo original, dentro do mesmo contexto de produção dos escritores de seu tempo. Dessa forma, seus contos podem ser classificados como contos de fadas modernos, uma vez que transitam entre os contos de fadas tradicionais e os contos contemporâneos. Direciono os meus agradecimentos à Fundação Araucária pelo fomento a essa pesquisa, pois sem todo o apoio não seria possível realizá-la. Direciono também a minha orientadora, a professora doutora Patrícia Cristina de Oliveira Duarte, por ser peça fundamental para essa pesquisa, sempre me colocando no caminho correto a ser seguido.
e também direciono os meus agradecimentos à Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, por desde o início da graduação proporcionar-me os aportes necessários para empreender as pesquisas e saberes para o meu desenvolvimento humano e intelectual. E finalizo então a minha apresentação mostrando a vocês as minhas referências. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui.